Random Reincarnation capítulo 86. Cristina Rogers, 4. Eugênio não parou para olhar para trás. Ele saiu direto do santuário, aproximando-se de Doines, que estava parado na frente da estátua de Vermouth. Se eu quiser sair daqui, o que preciso fazer? Eugênio perguntou. Doines fez uma expressão intrigada com essas palavras abruptas. Ele lançou um olhar para o santuário, procurando por Gilead e Cristina, que ainda não tinham aparecido, e então se virou para encarar Eugênio. E a estátua de Ciramel? Doines finalmente perguntou. Não há mais necessidade de deixá-la aqui, respondeu Eugênio. Ah? A expressão de Doines congelou ao ouvir isso, incapaz de saber o que Eugênio queria dizer com isso. Sem saber o que dizer, ele hesitou por alguns momentos antes de soltar um longo suspiro e concordar. Apenas siga em frente. Se você fizer isso, naturalmente sairá. Eugênio assentiu. Entendi, muito obrigado. Então vou sair primeiro. Você poderia me dizer por que está tão bravo? As palavras de Doines pegaram Eugênio antes que ele pudesse sair. O caixão estava faltando os restos mortais de seu ancestral. Doines podia pelo menos descobrir isso, mas não entendia completamente por que Eugênio estaria tão zangado. Em circunstâncias normais, Eugênio teria reagido a essas palavras com mais calma, mas agora, estava em um estado de emoção tão elevada que não conseguia encontrar paciência para isso. Acho que não tenho obrigação de explicar o motivo da minha raiva, não é? Eugênio respondeu insolentemente. Ele nem esperou por uma resposta, simplesmente passou direto por Doines e pelo campo de flores. Os olhos de Doines piscaram em choque quando olhou para as costas de Eugênio, então balançou a cabeça enquanto soltava um longo suspiro. Eugênio se sentia como merda de cachorro. Ultimamente, ele estava encontrando um monte de coisas que o faziam se sentir assim. Como na sepultura subterrânea em Naama, quando descobriu que o cadáver de Amel havia sido transformado em um cavaleiro da morte. Ou quando Amélia Mervyn estava prestes a matá-lo. Havia também a coisa toda em que o rei demônio do encarceramento apareceu pessoalmente. Quando o rei demônio falou de sua predileção por Vermouth, e quando ele sarcasticamente chamou Eugênio de leão estúpido, revelando que o rei demônio estava ciente de sua reencarnação. Mas mesmo em comparação com a época, seu estado atual era pior, uma merda de cachorro horrível. Eugênio mordeu com força o lábio inferior e mastigou com raiva. Ele podia sentir o gosto do sangue saindo de seu lábio rasgado, mas a dor latejante não era suficiente para afastar esse sentimento de merda. Ele queria correr para a floresta como um louco. Para encontrar um monstro ou uma besta demoníaca, não, qualquer coisa serviria. Se batesse em algo até a morte apenas com as próprias mãos, isso faria com que seu humor se sentisse um pouco melhor. Não, ele nem precisava tentar algo assim para saber que não seria nada divertido, e que também não o faria se sentir melhor. No final, só descarregaria sua raiva por um curto período de tempo. A menos que pudesse resolver de alguma forma a raiz do problema que estava azedando suas emoções, ele não seria capaz de se livrar desse maldito sentimento. Como tal, ele apenas continuou andando imprudentemente à frente. Embora o corpo em que havia reencarnado ainda tivesse apenas 19 anos, Eugênio retinha perfeitamente as memórias de seu eu anterior, que passara por todos os tipos de experiências. Graças a isso, não queria descarregar sua raiva inutilmente em ninguém, e foi capaz de exercer controle sobre suas emoções ferventes sozinho. Era exatamente como Doines havia dito. Depois de passar pelos campos de flores e depois caminhar pelo campo, em algum momento, Eugênio se viu no meio de uma floresta escura. O vento frio soprou ao seu redor. Eugênio levantou lentamente a cabeça e olhou para o céu. Ele podia ver o céu noturno através da folhagem exuberante.
O céu noturno sobre as montanhas Utlas estava cheio de estrelas. Era um céu noturno tão bonito que tornava o fato dele ainda se sentir um merda ainda mais uma vergonha. Enquanto Eugênio olhava para o céu, suas emoções ferventes começaram a esfriar lentamente. No entanto, ele ainda estava ofegante de raiva. Assim que estava prestes a gritar alto o suficiente para rasgar sua própria garganta, parou e se contentou com o eufemismo do século. Isso fede. Eugênio respirou fundo e então ergueu os punhos. Seus punhos ainda estavam cobertos de sangue. Quando abriu os dedos, viu que as palmas das mãos estavam cobertas de cortes irregulares. Eugênio começou a dar passos largos enquanto arrancava os lugares onde o sangue havia se espalhado em sua pele. Depois de caminhar um pouco, começou a se ressentir do fato de que esta floresta tinha muitas árvores. Embora fosse natural que uma floresta tivesse muitas árvores, neste momento, Eugênio não podia aceitar um fato tão natural. Como tal, ele atacou uma das árvores com os punhos manchados de sangue. Ele não usou mana e simplesmente atingiu a árvore com sua força, mas a árvore foi derrubada. Eugênio olhou para seu punho rígido. O sangue que acabara de coagular estava começando a escorrer lentamente mais uma vez. Saltando sobre a árvore caída, Eugênio caminhou mais fundo na floresta. Esta floresta era geralmente infestada de monstros. No entanto, nenhum dos monstros que viviam lá se atreveu a se aproximar de Eugênio. A intenção assassina que fluía de Eugênio era algo que se desenvolveu durante sua vida como Amel, e os monstros não se atreviam a entrar no alcance dessa intenção assassina. Depois de caminhar por um bom tempo, Eugênio se virou para olhar os arredores. Mesmo estando no meio de uma floresta, ele não conseguia ouvir o som de um único inseto cantando. Até os insetos foram silenciados por sua intenção assassina. Eugênio estendeu seus sentidos um pouco além do silêncio que o cercava. As únicas coisas detectadas em seus arredores imediatos eram monstros. Também não havia vestígios de feitiços. Depois que Eugênio enxugou as mãos que ainda estavam pingando sangue e esfregando-as em seu manto, ele puxou Vinit. Tempeste! Gritou Eugênio. O vento frio diminuiu. Quando Eugênio começou a operar a fórmula do anel de chamas, ele olhou para Vinit. Eu sei que você está me ouvindo. No momento, estou um pouco puto. Não tenho certeza do que devo fazer com toda essa raiva, mas agora, por acaso, estou segurando na mão uma espada que parece que quebraria facilmente. Enquanto Eugênio murmurava isso, ele abaixou o rosto perto da superfície reflexiva da lâmina de Vinit. 6 anos atrás, minha mana era insuficiente, então eu valorizava muito a habilidade de Vinit de invocar espíritos facilmente. Mas como você já deve saber, não há mais nenhuma razão para eu valorizar Vinit, certo? Durante os últimos 6 anos, acumulei muita mana e sou capaz de manifestar a espada de força mesmo sem usar a Vinit. O vento havia parado completamente. Eugênio acariciou a lâmina levemente trêmula de Vinit com os dedos manchados de sangue. Claro, ela é uma boa espada. Uma espada mágica com uma habilidade tão conveniente é uma das armas mais úteis em todo o continente. Mas o que eu posso fazer? Agora, meu humor realmente parece uma merda, e continua parecendo cada vez mais divertido quebrar a Vinit. Voou. Quando a lâmina tremeu, soltou uma rajada de ar. Eugênio não havia pedido esse vento. Curiosamente, o vento que fluía de Vinit era uma brisa refrescantemente quente. Em resposta, Eugênio apenas bateu na parte plana da lâmina de Vinit com o punho cerrado. Clã! A lâmina de Vinit vibrou com um repique retumbante e o vento foi cortado imediatamente. Você deveria saber disso, já que está me observando, mas além da Vinit, agora também tenho a espada do luar. Isso significa que não vou me arrepender, mesmo que tenha que quebrar sua espada.
No entanto, Tempest, tenho certeza de que você achará uma pena. Já que me conhece tão bem, também deve estar familiarizado com a minha personalidade, certo? Eu sou um filho da puta do mal. Então, vou contar até 3. Isso não era apenas conversa. Operando a fórmula do anel de chamas, Eugênio ergueu o punho. Chamas brancas envolveram este punho. 1, 2. Uma voz soou em sua cabeça, quando ele estava prestes a contar até 3 e bater o punho para baixo. Espere. Voorosh. Uma onda de mana fluiu de seus núcleos ressonantes e giratórios. 6 anos antes, sua mana foi completamente esgotada depois de convocar Tempest por um curto período de tempo. No entanto, esse não era mais o caso, do jeito que ele estava agora. Embora sua cabeça ficasse um pouco tonta por um momento, isso era apenas por causa do quão repentinamente sua mana havia sido drenada. Eugênio primeiro acalmou sua mana agitada, então olhou para Vinit. Eugênio chegou. Seu filho da puta. Eu realmente preciso levantar meu punho só para fazer você sair. Você realmente está tão bárbaro como sempre. As bases são as mesmas, então por que você esperaria algo diferente? O vento soprou selvagemente. As árvores ao redor balançaram como se estivessem prestes a ser varridas por uma tempestade, e o chão abaixo estava tremendo quando suas raízes foram arrancadas. Eugênio estreitou os olhos e cuspiu. Você realmente precisa fazer tanto barulho só para aparecer por um curto período de tempo. Não posso evitar, pois minha presença é muito grande. Tempest afirmou. Um maldito que se autodenomina Rei Espírito do Vento não consegue acalmar uma única rajada de vento. Quando Eugênio ergueu o punho mais uma vez, os ventos rodopiantes se acalmaram. O que diabos está acontecendo? Tempest perguntou depois de deixar escapar um longo suspiro. Mesmo que fosse o Rei Espírito do Vento, era impossível para ele entender como era a situação de Eugênio o tempo todo, pois ainda não havia assinado um contrato com ele. Até mesmo o catalisador da invocação, Vinit, havia sido colocado dentro do manto das trevas, então Tempest não sabia de nada sobre o que havia acontecido dentro do santuário de Vermouth. Abrimos o caixão do Vermouth agora mesmo, revelou Eugênio. Tempest ficou em silêncio. Não havia nada dentro. Então era verdade. O rosto de Eugênio se torceu em uma carranca com essas palavras sutis. Você estava esperando isso. Eugênio exigiu. Tempest explicou. Era impossível para algo como o que Vermouth havia se tornado ter morrido tão rapidamente. Pelo que pude perceber, embora Vermouth ainda se chamasse humano, ele era algo que estava livre da expectativa de vida que todo ser humano deveria terça-feira. Então me diga o motivo de Vermouth ter forjado sua própria morte. Amel. Embora eu saiba que você esperava que eu respondesse a todas as suas perguntas, eu realmente não sei nada sobre Vermouth. Pare com essa besteira e me diga logo. Eu posso jurar pela minha própria existência. Não sei o que havia no juramento de Vermouth, nem a razão pela qual ele fingiu sua morte, nem como conseguiu reencarnar você. Eugênio cerrou os dentes ao ouvir a voz de Tempest ecoar dentro de sua cabeça. Para o Rei Espírito fazer um juramento sobre sua própria existência, tinha que ser sério. Além disso, este não era apenas um Rei Espírito, mas o Rei Espírito do Vento, que havia feito esse juramento. O único que poderia realmente entender o que Vermouth estava fazendo era o próprio Vermouth. Embora talvez o Rei Demônio do Encarceramento também possa ter entendido Vermouth. Enquanto Eugênio ficava em silêncio, Tempest soltou outro suspiro. No entanto, parece que Siena, Moron e Anise não foram capazes de entendê-lo. O que posso dizer com certeza é que não só eles não conseguiram entendê-lo, mas chegaram a se ressentir dele. Se ressentir dele. Repetiu Eugênio.
Assim como você não consegue entender por que Vermouth teve que fazer esse juramento, eles também tiveram dúvida sobre isso e começaram a se ressentir de sua decisão. 300 anos atrás, todos os três foram incapazes de aceitar a decisão arbitrária que Vermouth havia tomado. Eugênia apertou os lábios com força enquanto olhava para Vinith. Com uma brisa calma, a voz de Tempest continuou falando. A batalha contra o Rei Demônio do Encarceramento foi intensa. A única razão pela qual ainda era considerada uma luta, era porque Vermouth estava lá. Não foi muito difícil entender o que Tempest quis dizer com essas palavras. O Rei Demônio do Encarceramento é um dos maiores reis demônios, ocupando o segundo lugar em poder. Amel, você deve saber que ele é uma existência tão terrível que os três reis demônios que todos vocês conseguiram enfrentar e superar juntos nem poderiam ser comparados a ele. Assim como este nome sugere, ele mergulha todas as suas esperanças e chances de vitória nas profundezas do abismo, trancando-as para sempre. Eugênie ficou em silêncio. A magia de Siena não conseguiu perfurar as defesas do Rei Demônio do Encarceramento. O poder divino de Anise não foi capaz de iluminar a escuridão que o Rei Demônio do Encarceramento convocou. O avanço de Moron não pôde nem tocar o Rei Demônio do Encarceramento. Eugênie só havia encontrado o Rei Demônio do Encarceramento uma vez durante sua vida anterior. Ele se lembrou de uma escuridão trêmula, o som de correntes rangendo e um par de olhos vermelhos. O Rei Demônio do Encarceramento que enfrentou pessoalmente naquela época exalava uma presença muito diferente do que quando desceu sobre o túmulo de Amel em Naama usando o Cavaleiro da Morte como seu receptáculo. Se não fosse pelo Vermouth, Siena, Anise e Moron não teriam sobrevivido por um segundo. Foi apenas graças ao Vermouth que a batalha contra o Rei Demônio do Encarceramento foi viável. Com Vermouth lá, a magia de Siena conseguiu perfurar as defesas do Rei Demônio do Encarceramento, o poder divino de Anise iluminou sua escuridão e o avanço de Moron realmente atingiu seu alvo. Tempest parou de falar por alguns momentos antes de continuar. Mas isso ainda não foi suficiente. A razão pela qual sua batalha feroz instantaneamente se tornou uma luta inútil, foi porque todos, exceto Vermouth, não conseguiam acompanhar o ritmo da luta. Talvez se você, Amel, estivesse lá naquele momento as coisas poderiam ter sido um pouco diferentes. Com essas palavras, Eugênie não pôde deixar de rir. Você está certo. Porra! É tudo culpa minha que eu morri. Fiz algo que não precisava fazer, morri, embora não devesse. É por isso que acabei em tal estado de merda. Se eu não tivesse morrido lá, e em vez disso tivesse morrido depois de matar os reis demônios do encarceramento e destruição, eu não teria sido forçado a ver as coisas acontecerem assim. Amel. A voz de Tempest soou mais uma vez. O passado já acabou. Não tem como reverter. Se Vermouth realmente está por trás de sua reencarnação, então deve ser porque há uma boa razão para fazê-lo. Vermouth escolhendo fazer o juramento com o Rei Demônio do Encarceramento deve ter sido porque percebeu que não seria capaz de derrotar os Reis Demônios do Encarceramento e Destruição com o poder que lhe restava. E daí? Eugênie perguntou mal-humorado. Seus companheiros não eram capazes de entender Vermouth, e ele não desejou a compreensão de seus companheiros. Aquele homem insondável planejou sua reencarnação, mesmo que isso significasse trair seus companheiros, aqueles que cruzaram a linha e o seguiram em perigo, mesmo que não o entendessem. O Vermouth que eu conhecia daquela época era sempre solitário, até o fim, e não sentia nenhuma felicidade em ser elogiado como herói. Aqueles idiotas. Eugênie levantou a cabeça e olhou para o céu noturno. Siena terminou da mesma maneira. Pelo que Mer havia dito, Siena viveu em solidão por toda a vida. Ela não tinha encontrado amantes, nunca se casou, não ia a nenhuma festa e apenas se isolou em seu estúdio, trabalhando incansavelmente na bruxaria.
O juramento que fez com o Rei Demônio do encarceramento, e o fato de que o Rei Demônio sabe sobre sua reencarnação. Deve ter havido uma razão que deixou Vermouth sem escolha a não ser fazer isso. Amel, o fato de você se ressentir dele não é ressentimento. Murmurou Eugênie enquanto abaixava Vinit. Isso acho que você poderia dizer é traição. Sim. É traição. Como você disse, aquele maldito era um idiota e nunca poderíamos dizer o que ele estava realmente pensando. Mas isso não era bom o suficiente. Não importava em que tipo de missão incrível ele estivesse, nós vagamos pelo mundo junto com o Vermouth. Abrimos caminho por Elmwood. Porra, nós até matamos 3 dos reis demônios. A voz de Eugênie tremeu enquanto ele continuava. Não havia razão para eu morrer no lugar do Vermouth. Mesmo se eu não o tivesse empurrado para fora do caminho, Vermouth não estaria em perigo. No entanto, eu ainda morri por ele. Porque achava que morrer assim era a melhor morte que eu poderia terça-feira. Mesmo antes de um buraco ser perfurado em seu peito, o corpo de Amel já estava morrendo. Se tivesse tentado continuar junto com eles, teria se tornado um fardo. Todos tentaram convencer Amel de que deveriam recuar por enquanto, mas Amel se recusou a fazê-lo. Porque ele sabia que mesmo se voltasse, não havia como curar aquele corpo quebrado dele. Eles mal conseguiram, com chances realmente estreitas, conseguir chegar até o castelo do Rei Demônio do encarceramento. Tendo trilhado seu caminho de um jeito tão perigoso, seu confronto com o Rei Demônio do encarceramento estava bem na frente de seus narizes. Se recuassem nesse ponto, não havia como ter certeza de que conseguiriam alcançar o Rei Demônio do encarceramento novamente. Não. Mesmo que de alguma forma conseguissem recuar, e depois voltassem para o Rei Demônio do encarceramento mais uma vez, Amel ainda não seria capaz de estar lá com eles. Então se jogou voluntariamente na frente daquele golpe final e morreu no lugar de Vermouth. Amel estava convencido de que precisava morrer com essa honra. A honra de morrer por um herói, por Vermouth, por seu amigo. Era tudo apenas sua própria autossatisfação tola. Não era só eu. Todos lá não hesitariam em morrer se isso significasse salvar Vermouth. Porque todos nós viemos a entender a verdade à medida que progredimos em nossa jornada. Até eu, que sempre fui tão cheio de orgulho egoísta, entendi. Mesmo que eu morresse, Vermouth não podia morrer. Mesmo que todos os outros morressem, enquanto Vermouth ainda estivesse vivo, ainda haveria outra chance. A voz de Eugênie continuou a tremer enquanto confessava o que todos estavam pensando. Seus dedos segurando Vinit pareciam estar perdendo a força enquanto continuava. Tempest, se as coisas fossem como você diz e Sienna, Anise e Morton realmente se ressentiam do Vermouth, não era por causa das decisões arbitrárias dele. Era porque sabiam que eram muito incompetentes e se tornaram um peso acorrentado no tornozelo dele. Os caras e garotas que eu conhecia eram exatamente esse tipo de pessoa. Eles eram do tipo que se ressentiam por sua própria incompetência e se ressentiam por Vermouth por não os abandonar quando deveria. Amel Tempest disse com uma voz melancólica. Porque Vermouth teria abandonado seus companheiros. Eugênie não conseguiu responder à pergunta de Tempest. Ele não queria que você morresse. Você não precisava morrer assim. Ele não queria ver Sienna, Anise ou Morton morrer também. É por isso que, quando todos os outros foram derrotados, Vermouth se conteve de desferir o golpe mortal com a espada do luar. Naquele momento, o Rei Demônio do encarceramento ainda seria capaz de matar todos, exceto Vermouth. No entanto, isso não aconteceu, porque o Rei Demônio do encarceramento foi forçado a fazer um juramento com Vermouth. Eugênie escutou em silêncio. Esse juramento não foi feito para o bem do mundo.
Foi para salvar os companheiros que ficaram com ele até aquele momento final e para recuperar sua alma, que deveria ter sido aniquilada sem piedade. Eu sei. Reconheceu Eugênie. Traição, raiva e ressentimento. Apanhado na mistura dessas emoções complexas, Eugênie relembrou uma cena com Vermouth, bem no momento em que derrotaram pela primeira vez um rei demônio. Nós ganhamos. Nós ganhamos. Amel, seu filho da puta. Matamos um rei demônio. Nós realmente o matamos. Aquele maldito desgraçado, ele não pode estar apenas fingindo estar morto. Não vai se levantar de repente e nos atacar, certo? Como alguém como um rei demônio pôde usar uma tática tão infantil? Ele pode ter sido um inimigo, mas com certeza era um grande inimigo. Eu, Morunhur, de um guerreiro para outro, reconhecerei minha batalha contra o rei demônio como aquela que será lembrada pelo resto da minha vida. Foda-se seu grande inimigo. Pare de cuspir bobagens e se recomponha de uma vez. Seus órgãos internos estão se espalhando. Amel, seu filho da puta. Matamos um rei demônio. Siena, por que você fica me chamando e me xingando quando estou aqui quieto? Este havia sido o quinto rei demônio do ranking. O rei demônio da carnificina. Assim que Vermouth estava puxando a espada sagrada que havia sido enfiada no peito do rei demônio, mesmo que ainda estivesse claramente anoitecendo com o sol se pondo no horizonte, o brilho dele era tão forte que parecia que o amanhecer havia chegado. Todos ficaram muito felizes com o fato de terem derrotado o rei demônio, mas vendo Vermouth ali de costas para a luz, todos se sentiram tão reverentes que por alguns momentos esqueceram até mesmo como falar. Seu filho da puta, você realmente acho que você já sabe o quão bem lutou, então sim. Já sabemos que é graças a você que conseguimos derrotar aquele arrombado, mas realmente precisa ficar aí agindo tão legal? Não foi tudo por minha causa. Vermouth olhou para todos eles ao dizer isso. Todos nós juntos, todos lutamos bem. É graças a todos nós trabalhando juntos que conseguimos derrotar o rei demônio. Desde que você esteja ciente disso. Eu fui bem impressionante naquela luta, sabe? Obrigado. Vermouth raramente sorria. No entanto, quando o fazia, sorria tão brilhantemente que era difícil acreditar que era a mesma pessoa daquele habitual Vermouth. Por não morrerem e por me acompanharem até aqui. Obrigado. Eu já sabia disso. Eugênie cobriu o rosto com a mão maltratada. É por eu saber que eu não queria saber. Nunca se sabe, talvez possamos encontrar Vermouth ainda vivo. Se for esse o caso, então vou matá-lo de verdade. Prometeu Eugênie. Vamos para o norte, Amel. Justo quando Eugênie estava prestes a ser dominado pela emoção, do que esse maldito estava falando agora? A missão que não conseguimos cumprir 300 anos atrás, agora que você reencarnou, podemos alcançá-la. 6 anos atrás, você não era forte o suficiente, mas agora as coisas são diferentes. Leve-me com você para o norte. Você e eu juntos vamos derrotar o domínio demoníaco no norte que ninguém, nem mesmo Vermouth, foi capaz de conquistar. Pare com essa besteira e volte por enquanto. Ordenou Eugênie. Amel, não é isso que você quer fazer também? Ainda não. Disse Eugênie enquanto desabotoava o manto. Eu irei lá eventualmente, mas o momento depende de mim. O silêncio de Tempest foi alto. Eugênie avisou. Então não tente me mandar mais para lugar nenhum. Oh, isso é bom também. Amel, não, Eugênie Lyonheart, a partir deste momento, serei o vento a favor de sua jornada e, quando precisar, a tempestade que o protegerá de seus inimigos. Em vez de falar tão alto, você não pode tentar consumir menos da minha mana. Então não tenho como evitar. É preciso muita mana para manifestar um rei espírito. Tudo bem, entendi, então volte já.
Depois de colocar Vinito dentro de seu manto, a voz de Tempeste não pôde mais ser ouvida.